E hoje o nosso tema é algo que eu pensei já estrategicamente por conta desse período de festas, né? Nesse período de festas é normal nós exagerarmos um pouquinho na comida, não é mesmo? Só que também acontece de esse exagero na alimentação está relacionado à nossa ansiedade. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Qual a relação que existe entre o ganho de peso, e aí o ganho de peso está relacionado a ansiedade, ao comer exageradamente, né? Qual a relação desse ganho de peso com a ansiedade? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Quero dar as boas-vindas a quem está chegando aqui agora, sejam muito bem-vindos. Para quem que é essa live, né? Será que essa live te interessa ou não? Bom, você tem esse comportamento de quando você está um pouco mais ansioso, um pouco mais ansiosa, você acaba exagerando um pouco na comida? Ou você percebe sim que é ansioso e que tem algumas estratégias compensatórias, talvez a sua não seja a alimentação, mas talvez seja alguma outra. Ou você quer saber um pouco mais sobre a ansiedade, aqui nessa live você vai conhecer, vai aprender um pouco mais sobre esses pontos. Então fique aqui conosco, né? Acompanhe até o fim, porque aqui eu vou dar dicas também, ao final eu vou dar dicas de como você pode superar, né, esse comer excessivo que acaba gerando um ganho de peso, mais especificamente, né, em pessoas que têm ansiedade e acabam, né, colocando na comida, né, uma válvula de escape para a ansiedade. Então sejam todos muito bem-vindos, né? Bom, vou aqui me apresentar, sou Jaqueline Porto, sou psicóloga, né, sou hipnoterapeuta, né, a grande maioria das pessoas que eu atendo na clínica, né, são pessoas ansiosas, né, que eu tenho atendido até aqui. A quantidade de pessoas com ansiedade tem crescido cada vez mais, né? Tem sido muito divulgado isso. O nível, né, a quantidade de pessoas ansiosas no mundo tem crescido absurdamente, né? Tem dados que apontam que mais de 260 milhões de pessoas hoje sofrem com ansiedade. E o Brasil é o país campeão no ranking dos países ansiosos, né? Então a gente realmente precisa ficar atento, né? Se cuidar da nossa mente para que a ansiedade não se torne algo debilitante. Inclusive a ansiedade, né, é um dos fatores, um dos primeiros fatores que causam afastamento do trabalho. Então a gente precisa sim se informar, conhecer um pouco mais, né? E ainda mais, né, como eu falei no início, né, nesse período de festas onde a gente já tende a comer um pouquinho mais, será que esse comer um pouco mais não está relacionado à ansiedade? É importante a gente se observar, né? Bom, nessa minha prática clínica tenho, né, vivido várias experiências com meus pacientes em relação à ansiedade, o que tem dado certo, o que não tem dado certo, e também na minha própria vida, né? Eu tenho uma filha, eu tenho 3 filhos e a minha filha mais nova, a Catarina, ela tem 1 ano e alguns meses, e na gestação da Catarina eu tive ansiedade, né? E pude usar, assim, de algumas técnicas da TCC, né, da terapia cognitivo-comportamental e da hipnose para me ajudar no processo de recuperação. Mas eu me lembro que na gestação da Catarina eu tinha assim esse comportamento de comer exageradamente, né? Então assim, às vezes à tarde eu ficava sozinha em casa, né? Meu outro filho estava na escolinha, meu marido trabalhando. Às vezes eu ia na padaria, comprava um monte de besteira e comia e depois me sentia mal porque, né, não fazia bem para o bebê, né, um ganho excessivo de peso. Então eu sei também como né, ter esse comportamento, né, ter a comida como uma válvula de escape. De fato acaba aliviando um pouquinho a tensão, mas vocês vão entender que acaba, no final das contas, não faz nada bem, né? Mas antes de falar desse ganho de peso, é importante falar um pouco sobre a ansiedade, né? O que é a ansiedade?
Bom, existe uma ansiedade que é natural, que é normal, que todos nós temos, né? E a ansiedade é o quê? É uma reação do nosso cérebro frente a uma situação de perigo. Então, quando o nosso cérebro percebe, através dos sentidos, que nós estamos em uma situação de perigo, então ele dispara um mecanismo chamado resposta de luta ou fuga. E isso faz com que aumente a produção de cortisol e adrenalina no nosso organismo. E qual o efeito disso? Primeiro, né, nós focamos a nossa atenção completamente naquela situação de perigo e nas nossas reações físicas, porque o nosso cérebro está preocupado com a nossa integridade física. Então, na nossa mente, o que acontece? Esse foco, super foco, na situação ameaçadora. Outra coisa que acontece, né, para que a gente possa responder àquela situação de perigo, né, de uma resposta de lutar ou fugir, o nosso organismo ele acelera, né, esse aumento dos hormônios, né, do cortisol e da adrenalina, faz com que os batimentos cardíacos acelerem e a respiração também fique acelerada. E aí por isso que na ansiedade a gente tem aquele desconforto, né, do coração, daquelas taquicardias, da respiração ofegante. Isso acontece por quê? Porque o sangue precisa ser bombardeado com maior força para os nossos membros, justamente para a gente poder lutar ou fugir. E assim como o sangue, também precisa chegar mais oxigênio nos nossos músculos. Então, por isso, né, que o nosso coração, a nossa respiração ficam mais acelerados. Além disso, o que acontece, né? Chegando essa quantidade de sangue nos nossos músculos, essa quantidade de oxigênio, a nossa musculatura fica mais tensa, mais rígida, justamente porque a gente precisa lutar ou fugir. Né? Com isso vem aquela tensão muscular, dores aqui na região do pescoço, dos ombros, mas não só nisso, né? Tem algumas pessoas que, né, travam a boca. Eu, quando fico mais ansiosa, eu logo percebo que eu travo assim os dentes, né? Algumas pessoas desenvolvem até bruxismo, né? Que é aquele ranger de dentes à noite. E isso porque nosso cérebro está querendo nos proteger, precisamos estar preparados para uma situação de luta ou fuga. O que acontece também com a nossa pele? Ela fica mais fria, né? Por quê? Porque o sangue vai para os músculos. Nós transpiramos para que nossa pele fique escorregadia. Olha só que interessante, né? Olha como o nosso organismo, como é bonito, né? Perceber essa reação do nosso cérebro pensando na nossa sobrevivência. Além disso, o sistema gastrointestinal, ele temporariamente é paralisado para que a gente possa, né, voltar toda a nossa energia para aquela situação ameaçadora. E é por isso que algumas pessoas sentem dores no estômago, sentem sensação de refluxo, boca seca, algumas pessoas ficam constipadas, outras têm dor de barriga, né, têm vontade de ir ao banheiro. Então tudo isso, todo esse pacote é o que? É o nosso cérebro nos protegendo diante de uma situação real de perigo, né? Agora, o problema está quando essa resposta de luta ou fuga, ela é ativada em uma situação que não é de fato ameaçadora. Então, assim, não está de fato ameaçando a nossa integridade física. E aí, qual o resultado disso? E aí vem todo o desconforto próprio da ansiedade. Todos esses sintomas que eu falei para você, que ajudam, né, na nossa sobrevivência em uma situação real de perigo, essas reações em uma situação que não é de perigo, isso acaba gerando um grande sofrimento. Então imagina você estar indo para o seu trabalho e de repente seu coração começa a acelerar, sua respiração começa a ficar ofegante, você não entende o que está acontecendo, né? Vem aquela crise de ansiedade em momentos completamente inapropriados. A ansiedade, ela funciona como um alarme de carro. Eu gosto muito de dar esse exemplo.
O alarme de carro, ele é super útil, porque protege o carro ali de possíveis assaltos, né, de roubo, e isso é muito bom. Agora imagine um alarme de carro que ele é disparado a qualquer momento, né? Você está no trânsito, ele dispara, aí no meio da madrugada, né, sem nenhum motivo, sem nenhum risco, o alarme é disparado. Você está, sei lá, estacionando no hospital, o alarme dispara. Imagina, né? Que caótico, né? Que constrangedor. Acaba que aquele alarme de carro não está cumprindo a sua função, ele está disparando a qualquer momento. E na ansiedade patológica é isso, né? A ansiedade ali deixa de cumprir a sua função e acaba nos adoecendo. Todos esses sintomas que eu falei para você, que são próprios da ansiedade, que é normal, né, que é bom, que é importante para a nossa sobrevivência, se isso acontece fora de um contexto ameaçador, de um perigo real, isso acaba nos adoecendo muito, né? É um cansaço muito grande, é um gasto energético muito grande. É por isso que, assim, quais são os sintomas dessa ansiedade patológica? E aqui eu vou falar especificamente do transtorno de ansiedade generalizada. Os sintomas são cansaço excessivo. E por que esse cansaço? Porque a gente não pode descansar, a gente está, né, numa situação de ameaça, de perigo à nossa integridade, a nossa mente, na verdade, entende isso, né? A ansiedade patológica vem desse entendimento da nossa mente. A nossa mente interpreta alguma situação como ameaçadora, então dispara a resposta de luta ou fuga em situações que não são exatamente ameaçadoras. Então vem esse cansaço porque nosso corpo, nosso cérebro entende que a gente não pode relaxar, estamos em uma situação, né, de perigo, então não conseguimos descansar. Vem um cansaço excessivo, vem a insônia, outros sintomas, né, muito comuns da ansiedade, o ganho e a perda de peso, que aí chegamos no X da questão, né, do nosso assunto de hoje, o ganho e a perda de peso. De maneira específica, vamos falar hoje do ganho. O que acontece, né? A ansiedade, ela tem ela dispara essa reação de luta ou fuga para que a gente tenha uma atitude, tenha uma ação, né, que é de lutar ou fugir. Só que quando numa ansiedade patológica, nem sempre a gente identifica qual é o perigo real, ou então, mesmo identificando o perigo, a gente não consegue responder, né, aquele perigo, aquela ameaça, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, o seu chefe chama a sua atenção e aquilo te deixa constrangido e você fica com receio de ser demitida, e aí vem a ansiedade, né? Ansiedade disparada porque ali tem uma sensação de ameaça, né? Você entende que você está correndo o risco de ser demitido, aí vem a ansiedade. Só que o que você vai fazer numa situação como essa? Você vai lutar ou fugir? Vai ali entrar em combate com o chefe? Você vai sair correndo do trabalho? Não tem como, né? Então o seu organismo fica ali naquele estado de tensão e não tem como, né, extravasar aquela tensão. Outra situação, por exemplo, quando a situação ameaçadora que gera ansiedade para nós está muito no futuro. Então, por exemplo, digamos que você vai fazer uma prova daqui a 6 meses, uma prova de concurso, e isso gera muita ansiedade em você. Então, assim, é uma situação que você não consegue resolver na hora, né? É algo que está lá no futuro. Então, você vai ficar sofrendo ansiedade durante esses 6 meses, né? Porque você não consegue resolver na hora. Não, você pode canalizar essa ansiedade de forma positiva. Mas quando a situação ameaçadora está muito no futuro e a gente não consegue deixar fluir, né? Eliminar essa tensão, aí a gente fica nesse sofrimento da ansiedade. Outra situação, quando aquilo que a gente entende como ameaçador, aquilo que gera ansiedade em nós,
não é uma situação real. E quando eu falo não é uma situação real, não é algo de fato, sabe? Porque por mais que não seja algo palpável, digamos assim, o sofrimento é real. Mas quando eu me refiro a essa situação que não é real, é quando é algo num nível de pensamento. Por exemplo, né, eu tive uma paciente que ela, quando via, por exemplo, uma notícia ruim no jornal, alguém, por exemplo, bateu o carro, né, uma família bateu o carro e o pai morreu. Ela se via já naquela situação: meu Deus, se meu pai bater, se a gente estiver no carro, meu pai bater e o meu pai morrer. E aí ela já, sabe, sentia aquilo como se fosse com ela mesma, e a imaginação, o pensamento ia longe e a ansiedade mais ainda. Então essa é uma outra situação onde a gente não consegue resolver aquela situação ameaçadora ali na hora. E aí a gente fica preso naquela tensão que dá no nosso organismo. Porque os sintomas da ansiedade, eles são muito físicos também. Claro que tem o sofrimento, né, o aspecto emocional, porque a ansiedade está relacionada a uma preocupação com o futuro, né? Uma apreensão relacionada a algo do futuro, uma preocupação que a gente não consegue controlar, é uma preocupação excessiva e de difícil controle. Então, tem esse aspecto emocional também, mas a ansiedade é acompanhada muito por conta dessa tensão física. E por que a gente acaba muitas vezes tendo a comida como a válvula de escape? Porque quando a gente imagina você em uma situação de ansiedade que vai atacar a geladeira, existe ali um movimento, uma ação. Então você vai lá, você pega uma comida, você mastiga, tem essa movimentação do maxilar, tem todo o gasto energético ali da digestão, tem o prazer, né, do sabor ali da comida. Tudo isso alivia a tensão da ansiedade. Então vem aquele conforto, né? A gente está ansioso, vai e come um chocolate, vai e come um pãozinho, um pão de queijo, toma um refrigerante, dá aquela sensação de que né, acalmei, a minha ansiedade, né, diminuiu comendo. E aí o que acontece? Deu certo uma vez, sempre que vier a ansiedade eu vou querer fazer a mesma coisa. E aí vem o ganho de peso, né? E aí com o ganho de peso vem outros problemas, porque aí abala a autoestima. Com ganho de peso podem vir outros problemas de saúde, pode vir até mesmo a obesidade, pode daí também desencadear uma compulsão alimentar, que aí já é algo bem mais grave, né? É um transtorno, né, mesmo um transtorno alimentar, que é comer exageradamente, sem freio. Então, de uma estratégia compensatória, de uma válvula de escape negativa, né, podem desencadear vários outros problemas, né? Então, o que é ideal, né? Como a gente pode lidar com a ansiedade de forma que ela seja mais saudável, de forma que a gente não prejudique ainda mais a nossa saúde. Então, o primeiro passo, antes de tudo, procura entender qual a causa da ansiedade, né? Por que você está indo comer? Estou indo comer porque eu estou ansiosa, tá? Mas o que está gerando ansiedade? Qual a situação que você está entendendo que é ameaçadora para você? O que de fato está por trás, né, da ansiedade? Nem sempre é simples, né, identificar essas razões. Nem sempre é fácil conseguir identificar essa causa. E aí é importante você poder contar com o auxílio de profissionais, né, de psicólogos, especialmente psicólogos, né, para você conseguir entender o que está por trás desse sofrimento, dessa ansiedade. E aí tratar a causa, porque tratando a causa, você reduz a ansiedade e já não vai procurar o alimento como uma forma de compensação. Outra coisa que é possível fazer, né? Bom, eu já falei aqui para vocês que esse comer exagerado, né, como uma válvula de escape para a ansiedade, é uma estratégia compensatória,
né? Então, você não está conseguindo lidar ali com a ansiedade, então você encontra aqui algum recurso, alguma estratégia para lidar com aquilo. E aí, a alimentação em excesso, né? Já conversamos aqui, não é uma boa estratégia porque não resolve o problema e pior, pode prejudicar a sua saúde. Agora, é possível desenvolver estratégias compensatórias saudáveis. Por exemplo, atividade física, né? Quando você perceber que está muito ansioso ou se você sabe que você é uma pessoa ansiosa, reserva um momento do seu dia para atividade física. A atividade física é um excelente remédio. Dependendo do nível da ansiedade, do nível da depressão, a atividade física aeróbica, ela pode ser mais eficaz do que alguns medicamentos, né? Existem pesquisas que comprovam isso. Então, uma estratégia compensatória saudável seria uma atividade física, fazer atividade física, porque a atividade física, além de desviar o nosso foco, traz uma saúde tanto física como mental, né? Então, a atividade física aeróbica é uma boa estratégia e é um bom recurso para tratar a ansiedade como um todo. Outras coisas que é possível fazer, né? E todas essas dicas que eu vou dar aqui são dicas que vocês vão perceber que elas vão desviar a sua atenção, o seu foco da ansiedade. Então, por exemplo, você pode fazer atividades manuais. Não sei se você gosta de, por exemplo, trabalhar com papéis, com scrapbook, com recorte, com artesanato. Isso é excelente para tratar da ansiedade como uma estratégia compensatória. Você tira a atenção, o foco dos pensamentos ansiosos, daquela apreensão, e foca a atenção em algo prazeroso, né, que te ocupa. Outra coisa que é possível fazer também, né, fazer algo que para você seja altamente prazeroso. Então, se você gosta de cantar, por exemplo, então fazer uma aula de canto. Ou então você está em casa ansioso, coloca uma música, vai cantar, está no trabalho, no carro, coloca uma música para escutar e cantar, dançar, né? Encontrar com os amigos. Tudo isso são estratégias que fazem você desviar a atenção dos pensamentos ansiosos, esses pensamentos que muitas vezes nos levam para a comida, né? Outra coisa interessante, se você tem muito esse comportamento de comer, né, como uma estratégia compensatória, uma coisa interessante é você procurar se observar e observar quais são os momentos em que você geralmente vai lá, taca a geladeira para compensar a ansiedade. Então, geralmente eu faço isso quando eu chego do trabalho. Chego do trabalho ansiosa e já vou direto para a geladeira, ou já peço um iFood, já como uma besteira, sabe? O que acontece antes, né? Qual o gatilho? É quando você está voltando para o trabalho ou é na madrugada? O que é? Identificando esses gatilhos, você, de forma responsável, e assim, aqui eu não posso dar para você dicas milagrosas, né? Porque nesse aspecto, né, eu acredito em milagres, né? Sou católica, mas assim, no tratamento de saúde mental não existem estratégias, né, tratamentos milagrosos que você muda da noite para o dia. Exige um esforço, exige uma dedicação. Então, identificando qual é o seu padrão de comportamento, esse padrão relacionado a esse comer exagerado, comer como uma estratégia compensatória, você identificando esses momentos, você vai fazer o quê? Quando vier o desejo, você já sabe, opa, peraí, aqui eu não tem necessidade de eu comer nesse momento.
É você se avaliar, peraí, eu estou com fome? Eu preciso comer? Não, não preciso, eu estou comendo por conta da ansiedade. Ok, então eu vou fazer outra coisa para lidar com a ansiedade. Aí eu vou correr, vou fazer artesanato, vou cantar, vou dançar, vou limpar a casa, fazer algo que mude o foco, tire a sua atenção. Outra coisa, né, que é muito bom para tirar o foco dessas válvulas de escape ruins como o alimento, é a prática de meditação, né? O Mindfulness hoje em dia é muito conhecido, que é uma prática de meditação. Essa prática ela veio do budismo, mas foi muito estudada, inclusive tem abordagens da psicologia que hoje trabalham os diversos transtornos mentais, tratam os transtornos mentais através da meditação, que consiste em você definir um determinado tempo. Então, se você está começando a meditar agora, você escolhe um tempo mais curto, né, de 5 minutos, por exemplo. Se sentar, ficar em uma posição confortável e manter o seu foco em uma única coisa, como por exemplo a sensação do contato dos seus pés com o chão, a sensação do contato das suas costas na cadeira, com a sua respiração. E se vier algum pensamento, e normalmente vem, né, algum pensamento que tente roubar o seu foco daquilo que você determinou, você não vai brigar com esse pensamento e também não vai ficar se punindo, se culpando, nossa, eu não consigo, eu não dou conta, nada disso. Você, com muita cortesia, sabe, com elegância, com respeito a si mesmo, você vai voltar a sua atenção para aquilo que você estava fazendo. Então, vem um pensamento que te roubou, tirou o foco do que você estava fazendo, ok, veio esse pensamento agora, mas eu não vou lidar com ele, não é o momento. E aí você volta a sua atenção para aquilo que você estava fazendo, ou seja, para a sua meditação. Então, observar, se você focar a atenção na sua respiração, por exemplo, estar atento ao movimento dos seus pulmões, o ar entrando pelo seu nariz, saindo pela boca. Isso é excelente, porque isso vai educando o nosso cérebro a manter a atenção em uma coisa específica, né? A ansiedade tem muito disso, né? A gente pensa em uma coisa, se preocupa com isso puxa outra preocupação, que puxa outra preocupação, e a gente fica ruminando pensamentos e aquilo parece que nos sufoca, né? E nos rouba do tempo presente, nos rouba daquilo que nós estamos vivendo no momento. Então essas são formas, são estratégias que você tem para tirar a atenção do comer, né? Para evitar que venha esse ganho de peso excessivo, de forma que você fique desconfortável com o seu corpo, que abale a sua autoestima, a sua autoimagem e prejudique outras áreas da sua vida, né? Podendo, né, comendo exageradamente, você pode até chegar a uma obesidade e, como eu falei, a uma compulsão alimentar. Então é importante tomar as rédeas, sabe, das coisas. E repito, assim, o que eu trago aqui não é nada mágico, mas é algo efetivo, sabe? Eficaz. Se você colocar em prática, eu tenho certeza que você vai ter resultados. E aí, naquele aspecto que eu falei no início, de entender as causas da ansiedade, conseguir identificar qual é o pensamento, qual a situação que para mim está parecendo ameaçadora e por isso está desencadeando essa ansiedade, se sozinho você não consegue fazer, procure ajuda profissional, né? Procure estudar um pouco mais do assunto, talvez, né? Existem vários recursos hoje que nos ajudam, que nos educam, né, para a saúde mental, para manter uma saúde mental, manter ou recuperar a saúde mental.